Olá amigos, estamos começando mais uma edição do Conexão Chavante, o canal do torcedor, sempre contando histórias, trazendo torcedores do Brasil para falarem da sua vida relacionada à paixão pelo clube e também as histórias pitorescas que os torcedores do Grêmio Esportivo Brasil sempre têm para contarem aqui no Conexão Chavante. Miguel Martins. Boa tarde, César. Um prazer, um privilégio estar com vocês aqui. E aí, vamos trocar uma ideia aí, bater um papo legal, falar um pouco da nossa história de vida de Chavante aí. Ok, Miguel Martins participa com a gente no Conexão Chavante. Sempre lembrando que estamos no canal no YouTube e também no Facebook. Estamos no ar com o apoio de Sapataria Garcia. Telefone da Sapataria Garcia, 8428-1485. Também concertos em geral. Na Tiradentes, 2927, a Sapataria Garcia apoiando o nosso projeto. Miguel Martins, conta para nós do Conexão como foi teu começo de torcedor do Grêmio Esportivo Brasil. De que forma tu foste, por exemplo, ao estádio pela primeira vez? Na verdade, eu tenho uma mágoa até hoje, que eu comecei a frequentar a Baixada em 1986, com 11 anos, né? Com 10 anos, quando o Brasil jogou com o Flamengo, pai, vamos ao jogo? Não, pai, não gosto de futebol, não gosto. Eu só ia para treinos e coletivos e tal, e não fui. Acabei começando a viajar em 86, com 11 anos de idade. Foi a primeira excursão, eu já estava indo ao estádio, gostei, aí desde então não larguei mais. Tu acompanha o Brasil já há bastante tempo, no estádio, e participaste de torcida organizada, uma torcida organizada que tem um nome forte. Hoje esse nome é forte. Conta um pouquinho para nós dessa história. Exato, foi uma reunião entre amigos, né, lá no Assis Brasil, entre colegas na época, década de 90, nós estávamos no segundo grau, e o pessoal, nós tínhamos uma turma grande e tinha amigos de fora também nesse Brasil. Nós éramos em torno de 30, 40 amigos, e aí fizemos o Esquadrão Chavante em 1991, e na verdade ele durou pouco, porque em 92 nós concluímos o ensino médio, a maioria fez o vestibular, foi morar em outras cidades, e acabou com o Esquadrão Chavante, ficou só na memória, né? Mas era bem interessante, nós fizemos bandeirões, levávamos bandeirões enormes, 4 ou 5 bandeirões para o Durapés, então a gente fez um agito bem legal, assim, contribuindo bastante com o Brasil na época. Uma das coisas que marca sempre o torcedor do Brasil são as viagens acompanhando o clube. Conta para mim a primeira excursão que tu participou, como é que foi? Foi nesse ano de 86, com 11 anos, viajei com a turma do Café Aquário, o Ronaldo fazia o popular Ovelha Gay, fazia as excursões, e foi bem interessante, assim, claro que a maioria eu tenho só na memória hoje, que já não estão mais conosco aqui nesse plano, mas era uma turma excelente, assim, o Alemão Fetter, Rodinei Portantiolo, Caçapava, Gilson Tillman, era uma turma muito alegre, muito divertida. Nós saímos daqui, foi muito engraçado, porque nós saímos daqui, o Pelotas jogava aqui, a 15 de novembro ali não tinha calçadão, e o ônibus fez a volta pelo 7 de abril e parou perto do Café Aquário. Nisso tinha um escritório que tinha uma bandeira do Pelotas num mastro. Os caras, nós estávamos arrancando, o pessoal, peraí, encosta ali onde, motorista? Não, ali naquela bandeira. E o pessoal, gentilmente, o motorista encostou e pum, tiraram a bandeira e levaram como recordação para Novo Hamburgo a bandeira do Coirmão, que serviu de tapete para nós na entrada e na saída do ônibus ali. E na época nós ganhamos o jogo lá, não me lembro o placar, mas nós ganhamos lá. Então foi minha primeira excursão, fui vitorioso, ainda teve momentos bem hilários assim também. O que te leva, qual a tua motivação para ser tão apaixonado pelo Brasil? O que se explica? Tu que é um jornalista, aqui é o torcedor Miguel Martins, mas ele é jornalista, tem toda uma condição de ver a sociedade como jornalista, o olhar de jornalista. Claro. Teu olhar de jornalista, o que demonstra para ti toda essa paixão do torcedor do Brasil? Por que desta paixão? Essa paixão por viajar, por ir no estádio, por acompanhar treino, por estar presente na vida do clube, acompanhando se o jogador levou cartão amarelo, toda essa discussão do dia a dia que as pessoas, e principalmente a torcida do Brasil, está sempre mentalizando o seu clube. Por que disso, Miguel?
Uma explicação disso. É difícil, assim, por isso que a gente sempre tem aquela fala que quem não é Brasil não entende, nunca vai entender. Tem toda uma mística por trás do ser Chavante, né, que ela agrega, por exemplo, lá no Brasil a gente reúne todas as classes sociais, todas as religiões, as raças, né, e todo mundo esquece das diferenças, seja ela política, religiosa, né, de pensamento, tudo pelo ideal, tudo pelo Brasil. Então a gente consegue congregar tudo numa única linha, torcer pelo Chavante, pela paixão, nutrir essa paixão que a gente tem, né? A gente começa com um churrasco cedo, agregando cada vez mais torcida, mais amigos, a gente forma muitas amizades, né? Meu quadro de amigos aumentou bastante, assim, de amigos que a gente se vê só ali, mas tu tá precisando, tu tá ruim, tu tá mal, tu não tá legal naquele dia, eles te dão uma palavra amiga, eles conversam. A gente daqui a pouco tem um amigo que não tem dinheiro, não é sócio, não conseguiu comprar ingresso, a gente racha, a gente faz uma vaquinha. Então esse sentimento que a gente nutre pelo Brasil acaba se expandindo e tornando uma redoma, reunindo todos os torcedores do Brasil, independente de classe social, sexo, religião, condição política. Então o Brasil consegue formar essa irmandade, né, em prol dele mesmo. Falaste em churrasco, é uma das coisas que eu ia colocar para ti. Tu é um dos tradicionais participantes, mentores daquele churrasco da rua, toda aquela movimentação que o torcedor do Brasil faz antes dos jogos. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, na verdade começou ano retrasado, a gente teve um colega meu, Rafael Campelo, fez uma primeira vez, assim, reuniu alguns amigos, o pai dele, mais 2, 3 amigos, e fizeram um salsichão. E aí eu gostei da ideia, vamos fazer. Teve um outro final que fizemos o primeiro dia. Na outra semana o Brasil tinha perdido o Monte Campo, foi jogar no Campo Pelotas. E eu até não sabia que ia ter, eu passei na avenida ali e eles já estavam com a churrasqueira. Eles falaram, gostei da ideia. Chega aí. E começamos a fazer. Deu certo, agregou. É interessante também que a gente inspirou outros grupos, porque antes a gente não via, tirando o churrasco no Bar do Zé, a gente não via outras turmas fazendo churrasco. Hoje aquele quarteirão da esquina da Bento Martins ali com a Princesa Isabel é tomado por churrasqueiras, né, vários grupos reunidos. Alguns grupos acabaram se agregando a nós também ali, então estão conosco. Então é um churrasco bem família, uma turma muito boa. A gente conseguiu fazer um churrasco quase 10 horas, foi Brasil e Flamengo, né, pela Copa do Brasil no ano passado. Que a gente começou, o jogo era às 10 para as 10, a gente começou o churrasco às 10 da manhã. Então a gente virou 12 horas, praticamente 10 horas, porque a gente entrou um pouquinho antes. Então praticamente 10 horas de churrasco ali, né? A imprensa do país inteiro passou ali, nos elogiaram, tudo, porque acredito eu que deve ter sido um fato inédito no país inteiro, um churrasco de 10 horas na frente do estádio, né? Promovido por torcedores. A gente agregou e a gente sempre abre a novos chavantes que quiserem chegar, cada um leva seu pedacinho de carne, seu salsichão, né, o que for comer, a bebida que for tomar, e pode chegar ali com a turma da Chavantur, que é a nossa turma, que acabamos lançando esse nome aí, fazendo camisetas, tudo, então deu certo e a gente está cada vez melhor. Inclusive vestes a camisa da Chavantur. Visto a camiseta, com certeza. Tens alguma história pitoresca, algo que tu tenha para nos contar das tuas passagens como Preço Esportivo Brasil? Tenho. Na verdade, engraçadas, assim, que a gente vivenciou em excursões. Por exemplo, quando nós fomos, eu não vou me lembrar qual excursão, mas a gente estava indo para Porto Alegre, se não me engano, e paramos no Grill, né, na época que a torcida do Brasil... Grill, que a torcida do Brasil ainda era meio abusada, digamos assim. Hoje a torcida do Brasil mudou o comportamento, tem um comportamento exemplar dentro e fora de casa, tanto é que quando tem excursão agora, a dona do Paradouro 6 do Grill me ligam para convidar para a gente passar lá, para fazer as refeições lá. E aí paramos no Grill, vários ônibus, acho que mais de 10 ônibus, e parou um caminhão de frutas lá na beira da faixa. E os ônibus foram chegando e taparam a visão. Então o comerciante desceu com uma quantidade de frutas, de caixas, e entrou. Só que dentro do Grill ele não enxergava para a rua. Aí bastou para alguns torcedores de alguns ônibus levantaram a lona lá e começaram a distribuir maçã, banana, uva, abacaxi, tinha tomate. Cada ônibus ganhou um kit, era todo mundo comendo as coisas depois. Claro que não foi legal porque a gente pensou depois nele também, mas partiu de um determinado ônibus lá, mas no fim foram
distribuir para todo mundo. Foram uns fatos engraçados, assim, ao mesmo tempo a gente ficou com pena do comerciante. Mas eram coisas que aconteciam no passado e hoje já não faz mais parte do comportamento da torcida do Brasil. O time dentro de campo, cada fase, cada temporada, as coisas mudam. Mas esse tempo que tu acompanha o Brasil, qual o jogo que mais mexeu contigo e qual o jogador que tu tem hoje, ele como sendo aquele jogador que não sai da tua memória, aqueles lances, aquelas jogadas? Na verdade, poderia enumerar até 2 jogos, Isso, né? vários, o jogador... Tem fases, né? Tem claro, momentos. com certeza. Mas para mim, que ele era como jogador profissional e como pessoa, Claudio Milar, né? Acredito que a maioria hoje das pessoas que regulam de idade comigo tem a mesma opinião. E os 2 jogos importantes para mim foi o gol 100 dele, com a camisa do Brasil, contra o São José de Porto Alegre, gol de falta. E, ao mesmo tempo, o jogo ano passado lá em Fortaleza, né? Que foram um gol contra o São José do Milar, porque ele estava sonhando com aquele gol e ele estava há vários jogos sem marcar e aquela expectativa só aumentava e foi uma felicidade muito grande. E o jogo contra o Fortaleza, o empate ano passado lá, aquele 0-0, depois da vitória de 1-0 aqui, foi um marco da história do Brasil, foi um divisor de águas que impulsionou o Brasil por um patamar que nós estamos presenciando hoje, né? O Brasil hoje é um dos 40 melhores clubes do país e ainda podemos buscar mais, né? O Bento Freitas é um templo do futebol para o Chavante. O Maracanã é um templo do futebol brasileiro. Né? E o Bento Freitas é o templo da torcida Chavante. Agora, com a nova remodelação, com o novo Bento Freitas, tu como torcedor, tu está numa expectativa para ver esse estádio erguido, reerguido e com aquele grito de guerra do torcedor. O que tu me fala sobre isso? A expectativa é muito grande, né? Claro que a gente nota até um pouco a arquibancada móvel, ela é muito útil, né? Tem sido muito útil, mas ao mesmo tempo ela quebra um pouco o clima da vibração do torcedor, porque o som vaza muito, então não fica aquela acústica que tínhamos antes. Então, por isso, uma das expectativas grandes pelo início da construção da nova arquibancada ali, o quanto antes, que ainda não está definido o projeto, será pela Juscelino ou pela General Neto, né? Mas quando da inauguração agora no jogo contra o Vasco, vão inaugurarem a arquibancada já do placar ali, já vai ser uma mística diferente, a expectativa é muito grande, que eu acompanho com grupos de amigos, né? Todo mundo nervoso, eu quero ir para lá, eu quero... Né? Quando foi assim, quando a gente foi visitar a arquibancada, foi muito interessante, aquela vibração ali, a gente poder se debruçar, ficar pertinho do goleiro ali, vai dar bafo na nuca dos jogadores, ali a pressão vai voltar. Então por isso que a gente diz, um novo Bento Freitas com a mesma alma, né? Que com certeza nós teremos muito mais glórias ali dentro novamente. A gente sabe que no jogo de futebol o gramado sempre tem a mesma dimensão, são 11 de cada lado, mas tem um fator que é emocional, acredito, o jogar em casa, né? E com o calor da torcida. É diferente, né? É diferente, e não é o Brasil só, todas as equipes conseguem um rendimento maior em casa. E o torcedor, cada torcedor tem a sua maneira de agir, e o torcedor do Brasil, com a sua maneira, é o 12º jogador realmente, né, Miguel? A torcida do Brasil, ela sente assim, quando o time já entra, tá com uma boa campanha, tudo, e ele entra com sangue nos olhos, como a gente diz, né? A torcida joga junto, não para, e esse é um fator muito positivo, né? Porque, por isso que os próprios adversários dizem, é muito difícil jogar no Bento Freitas. Claro que a gente teve revés no passado aí, quando nós estávamos na segunda divisão, tivemos derrotas lamentáveis dentro de casa, e aquele clima também acaba abalando a torcida, e a torcida acaba esmorecendo um pouco, mas nunca desiste, né? Claro. E assim como o clube deu a volta por cima, e a torcida aos poucos também está evoluindo cada vez mais, seja pelo comportamento dela que está hoje exemplar, né? E ao mesmo tempo pela vibração, pela criação de novas torcidas organizadas, né? Como agora Comando Rubro Negro com uma camiseta gigante nova, agora teremos a estreia no jogo contra o Londrina, que vai ser um bandeirão novo. Então um bandeirão de 500 metros quadrados. Imagina, né? Então a torcida está sempre se reinventando e sempre evoluindo mais. Eu sinto saudade na torcida do Brasil e no futebol em geral, principalmente aqui em Pelotas. No Rio até se acompanha as bandeiras, né?
o velho narrador, eu sempre falo isso, as bandeiras estão tremulando. O velho narrador é Haroldo de Souza, que narra até hoje. Mas isso tinha uma magia no futebol, aquele mar de bandeiras, né? Lamentavelmente não se consegue mais ver desta forma, até por limites que os órgãos de segurança acarretam aos clubes e às torcidas, né? Mas seria bonito, até de maneira diferente, né? Bandeiras menores, os torcedores, e até lanço a sugestão aqui no Conexão para ti e para os outros torcedores que estão nos acompanhando, criarem bandeiras menores para voltar ao estádio, ter aquele colorido diferente. Tem algumas bandeiras, mas com aquele mar vermelho e preto na Geraldo Bento Freitas, seria legal, né? Exatamente, a gente sente essa falta muito grande mesmo, porque na verdade proibiram o papel higiênico, que a gente atirava, papel picado, né, por risco de incêndio, proibiram as bandeiras, que a liberação, mastro, né? A liberação é muito restrita, então foram proibidos, e a gente espera que agora, com a inauguração da nova arquibancada e em breve do novo o estádio todo completo, que a gente possa ter novamente as bandeiras dando esse colorido especial, além do papel picado também, fumaça, tudo que a gente possa abrilhantar a festa. Ok. A primeira parte do Conexão Chavante com Miguel Martins. A gente promete que em seguida teremos mais um programa com Miguel Martins, trazendo as suas histórias aqui para o Conexão Chavante, falando da sua vida de torcedor do Grêmio Esportivo Brasil. Nós temos o apoio da Sapataria Garcia, concertos em geral, na Tiradentes 2927. Muito obrigado pela tua participação, Miguel Martins, pelo convite, aqui no Conexão Chavante, canal do torcedor. Sempre lembrando, estamos no YouTube e no Facebook. Fiquem com a gente. Um abraço, até a próxima.